Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 39 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da física. Vamos aprofundar a física na parte de força, de movimento, enfim, mais no oitavo ano. Mas aqui no sétimo nós vamos comentar um pouquinho sobre a parte da física térmica. Então, a gente vai falar sobre o calor, sobre a temperatura, sobre as máquinas térmicas e como elas funcionam. Então, a gente precisa ter uma pequena introdução dos fundamentos da física. Vamos falar nesses fundamentos da física numa definição do que é física, quais são as áreas de estudo da física, que são muitas áreas. Antigamente, nós costumávamos dividir o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, falavam de conteúdos gerais, conceitos de ciências. E o nono ano ficava dividido para química e física. Agora, com essa nova proposta, já está aí há uns 2 anos, a gente está fazendo um pouco diferente. Estamos misturando a química e a física em todos os 4 anos do ensino fundamental. Então, vocês não ficam com aquela ansiedade e com todo o peso dessas duas matérias novas, entre aspas, que fazem parte da ciência, mas não fica toda ela concentrada no nono ano. A gente trabalha com ela ao longo dos 4 anos. Então, agora a gente começa com uma introduçãozinha do que é física. Não precisa se preocupar, é bem tranquilo. Um pouquinho de matemática, interpretação de texto. Então, pega um pouquinho do português, um pouquinho da matemática e a gente trabalha junto na física. Áreas de estudo da física, nós vamos comentar, e as grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Nós vamos utilizar essas palavras também. Vamos conceituar o estudo da física, então, na nossa aula. Vamos conhecer as áreas de estudo dela e vamos identificar quais são as grandezas da física. As unidades de medida, enfim, o que nós podemos medir. Vamos com calma e nós vamos comentar isso mais adiante na nossa aula de hoje. Antes da gente começar, como é uma introdução a uma matéria nova, eu preciso que vocês anotem os conceitos, as definições que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar elas depois, mais para frente, quando a gente se aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos relacionados à física, vocês vão utilizar parte desse conhecimento da nossa aula de hoje. Pegaram o material? Vamos lá então? O que é física? Física é uma palavra que vem do termo grego physis, usado pelos primeiros filósofos gregos a partir do século 6 a.C. e cuja tradução nos idiomas modernos significa natureza. Então, física significa natureza. A física é a ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Ela estuda a matéria nos níveis molecular, atômico e subatômico. Estuda os níveis de organização, ou seja, os estados sólido, líquido e gasoso. A física, basicamente, estuda tudo. A física vai estudar o funcionamento, a organização das moléculas de água quando estão no estado líquido, a organização das moléculas de água quando estão no estado sólido, no estado gasoso, a água, como ela se comporta em uma determinada região. Isso é observação e estudo da física. Física molecular vai estudar a molécula da água. Física subatômica vai estudar por que as partículas que compõem um átomo estão próximas ou se aproximam uma das outras. Aí nós temos o estudo dos átomos também, faz parte da física. Nós temos o estudo da natureza, do crescimento, por que uma planta cresce. Faz parte da biologia isso, faz parte da ciência. O que tem a ver com a física? Tem a ver com a física. Como que ela absorve a água das raízes, como nós, seres humanos, nos movimentamos, metabolizamos o nosso alimento, transformamos ele em energia. Isso tudo tem uma pontinha de física, tem uma parte do estudo da física relacionado. Analisar a natureza e os seus fenômenos, além de descrever e explicar
a maior parte das suas consequências, busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo em nossa volta, desde as partículas elementares até o universo como um todo. Então a física tenta estudar tudo o que é possível observar. Se você observa os planetas orbitando ao redor do Sol e passando próximos à Terra, você começa a se perguntar, interessante, mas por que isso acontece? Você analisa a natureza, analisa os seus fenômenos, uma planta crescendo, enfim, a planta morrendo, as bactérias decompondo essa planta, e você tenta descrever e explicar por que isso ocorre, por que isso acontece. E através de experimentos científicos, você tenta comprovar as suas teorias que você estabeleceu, tentando explicar o mundo, descrever o mundo todo. Com o amparo do método científico e da lógica, e tendo a matemática como linguagem natural, esta ciência descreve a natureza através de modelos científicos. Então, nós temos vários modelos científicos, vários teoremas, teorias que explicam com cálculos imensos para explicar por que ocorre uma reação química. Qual a explicação física para ocorrer aquele movimento por exemplo, um eclipse solar? Qual a explicação para isso? A física busca explicação, mas ela segue esse procedimento aqui, essa metodologia científica. Primeiro você precisa observar qualquer coisa na natureza. A partir dessa observação você vai elaborar algumas perguntas. Por que ocorre aquilo? Será que sempre vai acontecer aquele fenômeno que foi observado? Ou é algo que aconteceu de maneira aleatória? Enfim, aí você vai começar a elaborar algumas hipóteses. Aconteceu determinado evento por conta daquilo, aquilo e aquilo. Ou esse foi um evento esporádico, que aconteceu de maneira aleatória porque as condições no ambiente estavam favoráveis para ele acontecer, mas não deveria ter, mas isso foi aleatoriamente, foi ao acaso que as condições atingiram o momento ideal. Aí você tenta comprovar a tua hipótese através de experimentos. Em laboratório, você tenta recriar aquele mesmo ambiente para tentar recriar aquele fenômeno que você observou lá no começo. Você analisa os dados que você Você analisa os dados que você obteve do teu experimento e por fim você cria as tuas conclusões. Cria, entre aspas, você vai concluir com base naquela análise dos experimentos. Então você comprova algo ou não. Mas para isso você precisou observar, perguntar, criar hipóteses, experimentar, analisar os experimentos e concluir se aconteceu de maneira aleatória tal evento ou se foi por conta da ação de uma pessoa, enfim. Esse é o método científico, ele segue uma ordem, tudo baseado na lógica e na matemática. Não tem que ter um cálculo matemático por trás, tem que ter alguma explicação matemática, porque a matemática é exata. 2 mais 2 sempre serão 4, nesse sentido. Então, a matemática é uma ciência exata que consegue fundamentar muito a física, muito a lógica, os conceitos lógicos atrás da matemática. Sua presença no cotidiano é muito ampla. A aplicação da física para o benefício humano contribui de uma forma inestimável para o desenvolvimento de toda a tecnologia moderna, desde automóveis até os foguetes. Tudo que nós temos hoje em dia, os aparelhos eletrônicos, celular, notebook, um computador, enfim, uma lâmpada, precisou de uma observação de um fenômeno físico da natureza, um fenômeno natural, precisou de um experimento, criar em laboratório para tentar reproduzir de maneira
que possa ser controlada pelo ser humano. Não é uma tecnologia moderna. Você observa esses acontecimentos e você cria maneira, você elabora maneiras de recriar esses acontecimentos, mas de maneira controlada. Então, nós temos a partir daí os automóveis com um complexo funcionamento e os foguetes com um funcionamento mais complexo ainda, graças a essas observações físicas feitas. E ela apresenta algumas divisões de estudo. Na física, ela apresenta duas divisões principais ao longo da sua história, a física clássica e a física moderna. A física clássica remete ao período anterior do século XX, onde são estudados os movimentos, as forças, a termodinâmica, a eletricidade e o magnetismo. No sétimo, no oitavo e no nono ano, nós vamos estudar física clássica. No sétimo ano, nós vamos estudar a termodinâmica. No oitavo ano, pegamos movimento, força e vamos falar sobre a eletricidade. No nono ano, trabalhamos com magnetismo. Claro, vamos envolver um pouco do movimento, a força, entre os 3 anos ali, mas nós vamos trabalhar majoritariamente com a física clássica. A física moderna, são representadas pelas áreas de estudo da relatividade, da mecânica quântica, da física das partículas elementares, da física nuclear, entre muitas outras. Aqui na física moderna nós já precisamos de um conhecimento muito mais aprofundado da física clássica. Então, você precisa ter a física clássica muito bem compreendida para daí poder começar a estudar a física moderna, que é muito mais complexa. Então, no ensino fundamental, nós nos baseamos principalmente na física clássica. Uma pincelada em algumas partes, algumas relações ali da física moderna, mas é muito superficial. Então, física clássica, movimento, força, a energia, magnetismo, enfim, e a física moderna, mais relacionada com a relatividade, enfim, ouvimos falar sobre, mas é bem complexo de explicar assim de maneira simples. Temos também outra divisão existente nos estudos da física, que é entre a física pura e a física aplicada. A física pura está preocupada com a obtenção de conhecimento básico e preciso, sem se importar com uma utilidade prática imediata. Você vai procurar uma explicação de um fenômeno que você observou, simplesmente para sanar a sua dúvida, sem se preocupar que isso pode ser utilizado depois para criar uma lâmpada, ou sem se preocupar que isso pode ser utilizado depois para criar uma bomba nuclear. Simplesmente vai estudar aquele fenômeno para ter o conhecimento. Já a física aplicada é um termo geral para pesquisas na física com um objetivo de uso particular. Está associada à engenharia no desenvolvimento de novas tecnologias ou na resolução de problemas. Então, a física aplicada, ela busca explicações físicas também, mas como poderia aplicar para melhorar o consumo do combustível dos carros ou dos foguetes, por exemplo? Vai buscar estudar um fenômeno observável, um fenômeno físico, mas como poderia utilizar essa resposta, esse fenômeno físico no dia a dia? Para melhorar as atividades do cotidiano, sim, claro, mas visando um lucro posterior. Já a física pura, simplesmente por saber como acontece, ter uma resposta para aquele acontecimento. Por que a maçã cai da árvore quando está madura? Por conta da gravidade. Sim, terminou. Só explicar o que é a gravidade, entender o que é gravidade, não como utilizar a gravidade para resolver algum problema. E aí nós temos algumas áreas de estudo da física. Apesar de apresentar divisões dentro da própria matéria, a física está relacionada com inúmeras outras áreas de estudo, como, por exemplo, a biofísica, a física médica, na engenharia, na metalurgia,
na meteorologia física, na astronomia, entre muitas outras áreas. Você precisa dos conhecimentos da física, você precisa dos cálculos físicos, das fórmulas da física para responder a muitas questões relacionadas a essas várias áreas de estudo. Aqui eu trouxe algumas apenas, mas existem muitas outras áreas de estudo que trabalham, no fundo, com a ideia da física, com os conceitos da física, tá certo? E aí nós temos as grandezas físicas. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Então, distâncias, a massa dos corpos, o peso deles, enfim, são coisas que você pode observar e medir, seja em temperatura, seja em metros, seja em quilogramas, mas algo que você pode mensurar, que você pode medir. Na física, elas podem ser vetoriais ou escalares. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade para determinar uma grandeza física, como a massa, o comprimento e o tempo. São 4 horas e 30 minutos. 4 e 30, com o H de horas no final. Você precisou de um valor numérico e você precisou de uma unidade de medida. Questão horas, 4 horas e 30 minutos. Valor numérico e unidade de medida. Comprimento. Essa régua imaginária que eu tenho nas minhas mãos, ela tem 30 centímetros. Quer dizer que da ponta de um dedo até a outra eu tenho 30 centímetros. Um valor numérico, 30, e uma unidade de medida, centímetros. E a massa, a mesma coisa. Você vai na balança, você pesa a sua massa, a quantidade de massa que o seu corpo tem. 70 quilogramas, 80 quilogramas, 40 quilogramas, unidade de medida, valor numérico e a unidade de medida. Já as grandezas vetoriais necessitam de uma representação mais precisa e além do valor numérico que mostra a intensidade de uma representação espacial que determina a direção do sentido, como a aceleração, a velocidade e a força. Aceleração, velocidade e força. Você vai precisar ditar além da intensidade, ou seja, de um valor numérico com uma unidade de medida, você vai precisar ditar a direção ou o sentido da onde está sendo aplicada aquela unidade, aquela grandeza vetorial. Vamos pensar num carro. O carro está a 40 km por hora. Ele está a 40 km por hora parado no nada. Se ele está parado no nada, ele não pode estar a 40 km por hora. Ele está a 40 km por hora se deslocando de um ponto até o outro. Então você está colocando ele no espaço, você está indicando a direção e o sentido dele. Ele está se deslocando, enfim, da escola até a casa dele a uma velocidade de 40 km por hora. Você está dando uma direção e um sentido para aquela grandeza, para aquele movimento do carro. A força também. Você chutou uma bola com, enfim, a gente vai dizer depois, 20 newtons de força. Você deu a intensidade. 20 newtons é a força com que ele chutou. Mas agora você precisa ditar uma direção. Para onde ela foi? Em direção ao gol adversário. Você deu uma direção e um sentido para essa bola. Você sabe para onde ela está indo. Então, grandezas vetoriais necessitam de um valor numérico e da direção e o sentido para onde estão acontecendo. Grandezas escalares não precisam da direção e o sentido, elas só precisam do valor e de uma unidade de medida. Certo? Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essas grandezas físicas ao longo das nossas aulas, ao longo dos próximos 3 anos aí. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.